Pense na pessoa mais rica que você conhece. Ela provavelmente dirige um carro de luxo, veste roupas caras e mora na maior casa da cidade. Esqueça tudo o que você imaginou. Porque quando pesquisadores estudaram 10 mil milionários em 2018, descobriram que 79% deles não haviam herdado nada. 31% nunca ganharam um salário anual de 6 dígitos. E as profissões mais comuns não eram médicos ou advogados, mas engenheiros, contadores e professores. Décadas de pesquisa sobre o que distingue os ricos do resto da população levaram a uma conclusão que contradiz tudo que a cultura moderna ensina sobre sucesso. A vantagem a longo prazo não reside na genialidade, mas em não ser sempre estúpido. Os milionários nesses estudos nem sequer queriam parecer ricos. Eles evitavam sistematicamente os erros que arruinam todos os outros. E o primeiro erro que eles evitam pode te surpreender. O café da manhã do Warren Buffett custa exatamente $3,17 ou menos. E todas as manhãs ele vai ao McDonald's e pede um de 3 itens, dependendo do que estiver disponível. 2 hambúrgueres de linguiça por 261, linguiça com ovo e queijo por 295, ou bacon, ovo e queijo por 317. Há um documentário da HBO. Ele explicou o seu método. O mercado caiu esta manhã, então pulo 317 e pego de 295. E isso vindo de um homem com um patrimônio líquido de mais de 130 bilhões de dólares. A casa onde ele mora desde 1958 custou $31.500 na época, o que equivale a aproximadamente $330 mil hoje. Sua casa de 604 metros quadrados em Omaha agora vale cerca de $1,4 milhão, e ele dirige um Cadillac 2014 comprou barato, apesar de ter sido danificado por granizo. Sua filha contou à BBC que ele fica com os carros até dizer a ela que está envergonhado da situação e que precisa de um novo, já que ele dirige apenas 3.500 metros por ano. O que a maioria das pessoas ignora, no entanto, são os motivos desse comportamento. O fundador da IKEA, Ingvar Kamprad, morreu em 2018 com uma fortuna de $58 bilhões, depois de dirigir um Volvo de 1993, viajar de classe econômica, hospedar-se em hotéis baratos e cortar o cabelo em países em desenvolvimento por mais de 20 anos para economizar dinheiro. Em 2008, ele contou a um jornal sueco que costumava cortar o cabelo quando estava em um país em desenvolvimento, explicando que a última vez havia sido no Vietnã. A uma aparição na televisão, ele afirmou com orgulho que, olhando para si mesmo agora, sentia que não usava nada que não tivesse comprado a uma feira de rua. Ele era considerado avarento, mas a palavra tinha um significado diferente do que se poderia imaginar. Sam Walton tornou-se o homem mais rico da América quando morreu em 1992. Ele dirigia uma caminhonete Ford F-150 de 1979 com caixas para seus cães de caça. Quando repórteres perguntaram porquê, ele respondeu que simplesmente considerava um estilo de vida ostentoso e inadequado e se perguntava como transportaria seus cães em um Rolls-Royce. Este caminhão agora está em exposição no Museu Histórico do Walmart, onde os funcionários fazem fila para tocar a maçaneta da porta, um símbolo de economia. E o simbolismo é mais significativo do que você imagina. A pesquisa de Ramsey descobriu que 93% dos milionários usam cupons regularmente ou pelo menos ocasionalmente. 85% fazem compras com uma lista e gastam, em média, $412 por mês em compras de supermercado, em comparação com $647 para pessoas que não são milionárias. Quase 75% nunca tiveram saldo devedor no cartão de crédito. Isso não se trata de mesquinhez, mas de compreender que cada dólar gasto em status é um dólar não investido. E a verdadeira riqueza reside nos investimentos. Buffett dedica 80% do seu dia de trabalho à leitura, o que equivale a aproximadamente 5 a 6 horas diárias de absorção de informações. No início de sua carreira, ele lia entre 600 e 1.000 páginas por dia. Seu desafio aos alunos da Columbia Business School era ler 500 páginas por dia dessa maneira, porque é assim que o conhecimento funciona. Ele se multiplica como juros compostos. E qualquer um pode fazer isso, mas garanto que poucos o farão. Investidores bem-sucedidos descrevem seus escritórios como bibliotecas com mesas. E Todd Combs, que agora administra bilhões na Berkshire Hathaway, declarou à imprensa que lê cerca de 12 horas por dia e que seus escritórios são como uma biblioteca. Isso não é lazer, é trabalho. Tom Corley estudou 233 indivíduos de alto patrimônio líquido durante 5 anos e descobriu que 85% dos milionários construíram sua própria fortuna liam 2 ou mais livros por mês, enquanto 96% liam por 30 minutos diariamente para se instruir ou aprimorar suas habilidades. Apenas 3% liam principalmente por entretenimento e 2/3 assistem a menos de 1 hora de televisão por dia. Um estudo atualizado de 2018, realizado por Sarah Stanley Follow,
constatou que os milionários passam apenas 2 horas e meia por semana nas redes sociais, em comparação com as 14 horas do americano médio. O que isso ignora é o padrão que emerge desses dados. Os ricos protegem seu tempo livre com a mesma intensidade com que outros protegem seus bens. Buffett defende explicitamente esse princípio ao reservar bastante tempo para reflexão quase todos os dias. Bill Gates teria ficado impressionado com a transparência com que Buffett administra sua agenda, reservando tardes inteiras para leitura e reflexão. No início de sua carreira jurídica, um investidor bem-sucedido se deparou com uma questão crucial: quem é meu cliente mais valioso? Ele concluiu que era ele mesmo e decidiu dedicar 1 hora por dia aos estudos. Essa hora era essencial. Nada de reuniões, nada de telefonemas, apenas aprendizado concentrado. E essa simples decisão rendeu frutos generosos ao longo de décadas, gerando bilhões em receita. A matemática é simples, mas a maioria das pessoas nunca a coloca em prática, porque 1 hora de estudo concentrado por dia equivale a 365 horas por ano. Isso equivale a mais de 30 anos de conhecimento acumulado que seus concorrentes não possuem. Warren Buffett tem uma bandeja em sua mesa com a etiqueta muito difícil em letras vermelhas. Ideias de investimento, prospectos e documentos financeiros que parecem complexos demais são imediatamente colocados lá. Sem segundas intenções, apenas limitações reconhecidas. O princípio por trás desse comportamento contradiz tudo que as pessoas ambiciosas aprendem, porque investidores de sucesso dividem o mundo em 3 categorias: adequados, inadequados e muito difíceis. E eles precisam ter um olhar apurado. Caso contrário, absolutamente tudo acaba na categoria muito difícil. Na Assembleia Anual da Berkshire Hathaway de 2006, alguém perguntou sobre investimentos em empresas de saúde, e a resposta veio prontamente. A área da saúde, devido à sua complexidade e aos desafios éticos envolvidos, tende a ser considerada demasiado difícil, e os potenciais retornos têm sido simplesmente descartados por estarem fora do âmbito habitual da prática. Este conceito tem origem num discurso proferido em 1994 na USC, que foi formulado mais ou menos assim: imagine que você tem um mapa com apenas 20 passos representando todos os investimentos que você pode fazer ao longo da sua vida. Depois de preencher todos os passos, você não poderá fazer mais nenhum investimento. De acordo com essas regras, a pessoa pensaria muito cuidadosamente sobre o que faz e seria forçada a se concentrar naquilo em que realmente pensou. Ampliar essa ideia revela algo que a maioria das pessoas ignora. Elas não terão 20 grandes ideias em suas vidas, mas 5, 3 ou 7. Você pode ficar rico com 5, 3 ou 7, mas você não vai ficar rico tentando conseguir um por dia. Quando Rose Bluming vendeu a Nebraska Furniture Mart para Buffett em 1983, ele não pôde pagá-la com ações da Berkshire porque ela não entendia de ações. Ela entendia de dinheiro vivo. Ela entendia de móveis. Ela entendia de imóveis. Ela conseguia comprar 5.000 mesas laterais em uma tarde porque seu negócio era móveis, mas ações não. E ela tinha a sabedoria para reconhecer essa diferença. Essa sabedoria a tornou mais rica do que a maioria dos investidores instruídos jamais será. Buffett comprou ações da Coca-Cola por cerca de $1 em 1988. Ele investiu 3 bilhões de dólares e manteve as ações por 35 anos, atravessando diversas recessões e crises de mercado, sem nunca vendê-las. Essa posição agora vale mais de 25 bilhões de dólares, sem incluir dividendos. Sua participação na American Express remonta às ações de segunda linha que ele adquiriu em 1962, as quais manteve por 60 anos após o escândalo do óleo de salada, quando as ações despencaram e outros investidores entraram em pânico. Enquanto todos os outros vendiam, ele comprou e manteve suas ações por 6 décadas. De acordo com o relatório anual de Buffett de 1988, o período de investimento preferencial em empresas excepcionais com líderes extraordinários é indefinido. Não até que o mercado esteja em alta. Não até que você alcance consistentemente um retorno de 20%. Sua carta aos acionistas de 2023 reafirmou esse princípio, explicando que a história da Coca-Cola e da American Express ensina que, se você encontrar uma empresa verdadeiramente excepcional, persevere, porque a paciência compensa. Uma empresa excepcional pode compensar as muitas decisões medíocres e inevitáveis. Os números comprovam isso. A Berkshire Hathaway alcançou um retorno médio anual de 19,9% entre 1965 e 2024, enquanto o índice S&P 500 rendeu 10,4%. O retorno total de Berkshire é, portanto, de 5,52284%. Não é um erro de digitação. O mecanismo subjacente já foi claramente explicado. É preciso caráter para deixar tanto dinheiro parado. E eu não cheguei onde estou correndo atrás de oportunidades medíocres.
A maioria dos investidores não suporta a inatividade porque o impulso de agir sobrepõe à análise racional. Buffett acumulou a maior parte de sua riqueza depois dos 50 anos, ilustrando o poder dos juros compostos exponenciais combinados com paciência. Porque o verdadeiro dinheiro não está em comprar e vender, está em esperar. Ações. O mercado é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Cada transação onera seu patrimônio por meio de taxas, spreads de compra e venda, impostos sobre ganhos de capital e o custo psicológico da tomada de decisões constantes. Pessoas ricas sabem que a inação, quando apropriada, é melhor do que a ação. Há uma palestra proferida na Universidade de Harvard em 1995 e revisada em 2005, são listados os viés cognitivos que arruinam a maioria dos investidores. As 25 causas mais comuns de decisões ruins são explicadas e ilustradas com exemplos do mundo real. Compreender esses padrões distingue os investidores bem-sucedidos dos mal-sucedidos. A tendência a reagir de forma exagerada em relação a recompensas ou punições é crucial e jamais deve ser negligenciada ao se considerar o impacto dos incentivos. Este é um ponto importante a ser lembrado. Nas últimas décadas, nenhum relatório de consultoria de gestão no mundo dos negócios terminou sem a mesma recomendação. Este problema exige mais consultoria de gestão. A tendência a evitar a dúvida explica porque os investidores tomam decisões precipitadas, já que o cérebro busca eliminar a incerteza por meio de decisões rápidas e motivadas pelo estresse. Isso é especialmente verdadeiro em períodos de volatilidade do mercado. A tendência a evitar a contradição explica porque as pessoas se apegam a crenças ultrapassadas, pois o cérebro conserva a memória resistindo à mudança. Uma vez que alguém se compromete publicamente com uma tese de investimento, tende a distorcer a realidade para que se encaixe nela, mesmo quando as evidências mostram o contrário. Essa tendência a reagir de forma exagerada às perdas é uma forma de aversão à perda, e as perdas parecem prejudicar muito mais do que os ganhos parecem ajudar. A pesquisa de Kahneman e Tversky foi premiada com o Nobel em 2002 por demonstrar que as perdas têm o dobro do impacto psicológico de ganhos equivalentes. Isso explica porque as pessoas mantêm posições perdedoras por muito tempo e vendem posições vencedoras muito cedo. A tendência à busca por prova social alimenta bolhas de mercado por meio da inclinação automática de pensar e agir como os outros. Isso ocorre em momentos de confusão e estresse, justamente quando os mercados se tornam mais perigosos. Todo mundo está comprando, então você precisa negociar com inteligência. Todo mundo está vendendo, então é melhor você vender também. A tendência mais perigosa é a lapalua, onde consequências extremas ameaçam devido a uma combinação de fatores psicológicos que favorecem um resultado específico. A ação simultânea de múltiplos viés cognitivos leva ao desastre. Foi exatamente o que aconteceu em 2008. É exatamente o que acontece em todas as bolhas. Em uma reunião em 2023, a tendência mais destrutiva foi identificada. E se fosse preciso nomear um fator predominante nas más decisões humanas, seria a negação. Porque quando a verdade é suficientemente desagradável, nosso cérebro nos prega peças e acreditamos que nada está acontecendo. Pessoas ricas treinam a si mesmas para reconhecer esses padrões em si mesmas e nos outros, e essa consciência por si só salva da maioria das decisões desastrosas. O matemático alemão Carl Jacob deu um conselho que mudou a mentalidade de investidores bem-sucedidos. Invista. Sempre invista. Em vez de perguntar como ter sucesso, pergunta se garante fracasso e como evitá-lo sistematicamente, o oposto do pensamento normal. Diga-me onde vou morrer para que eu não vá para lá. E a aplicação prática disso é que a regra fundamental de Buffett é nunca perca dinheiro. E a segunda regra, nunca se esqueça da primeira regra. Não se trata de ganhar o máximo de dinheiro possível, mas sim de evitar perdas. O conceito de círculo de competência surgiu pela primeira vez na Carta de Buffett aos acionistas de 1996. Nela, ele escreveu que um investidor precisa da capacidade de avaliar com precisão empresas selecionadas. O tamanho desse círculo não é tão importante, mas conhecer seus limites é crucial. Se você está se perguntando se algo se enquadra no seu círculo de competência, a resposta é provavelmente não. O pensamento de segunda ordem tem origem no livro A Coisa Mais Importante de Todas, de Howard Marks, publicado em 2011. O pensamento de primeira ordem pressupõe uma perspectiva futura favorável, razão pela qual o preço das ações subirá. O pensamento de segunda ordem, por outro lado, sugere que, enquanto todos os outros estão em pânico e vendendo, a empresa está sólida e, portanto, deve-se comprar. A questão crucial é sempre o que acontece a seguir. A análise pré-mortem foi formalizada em 1998 pelo psicólogo Gary Klein e baseia-se em um estudo de 1989 realizado por pesquisadores da Wharton School da Universidade do Colorado. Cornell descobriu que esse método aumenta a precisão das previsões.
O risco é de 30%. O processo é simples. Vamos supor que sua decisão tenha falhado de forma espetacular. Agora descubra o porquê. É assim que você descobre as fragilidades antes que elas lhe custem dinheiro. A margem de segurança vem da análise de segurança de Benjamin Graham, publicada em 1934, e se refere à diferença entre o valor intrínseco e o preço de compra. A definição de Graham afirma que a função da margem de segurança é essencialmente tornar desnecessária a previsão precisa do futuro. Buffett chamou-as as 3 palavras mais importantes no investimento. Esses modelos exigem não genialidade, mas disciplina. Os ricos os utilizam constantemente, enquanto a maioria, embora os conheça e os admire, acaba por ignorar a sua pressão. O estudo nacional Ramsey Solutions National Millionaire Study entrevistou 10.000 participantes entre 2017 e 2018, tornando-se o maior estudo já realizado sobre o tema. Os resultados contrariam todas as suposições sobre riqueza nos Estados Unidos. 79% dos entrevistados não receberam herança, apenas 3% herdaram $1 milhão ou mais, e 80% vieram de famílias de renda média ou baixa, enquanto apenas 2% vieram de famílias de alta renda. Esses milionários construíram sua própria fortuna. Não são herdeiros. Apenas 15% ocupavam cargos executivos, como vice-presidente ou secretário. O restante eram gerentes de nível médio, pessoas físicas ou proprietários de pequenas empresas. 93% atribuíram sua riqueza ao trabalho árduo, não a altos salários. A estatística que desmente a maioria das suposições é a seguinte: 1/3 dos milionários nunca ganham uma quantia de 6 dígitos em um único ano de trabalho. E 1/3 dos milionários nunca ganhou $100.000 por ano, mas mesmo assim se tornaram milionários. O tempo médio para atingir o status de milionário foi de 28 anos, com uma idade média de 49 anos. As 5 profissões mais comuns foram engenheiro, contador, professor, administrador e advogado. Médicos não estavam entre as 5 profissões mais comuns. A maioria dos milionários não construiu sua fortuna com carreiras glamourosas, mas sim com empregos estáveis e rendimentos moderados, que podem ser poupados e investidos ao longo de décadas. O estudo original de Thomas Stanley, de 1996, entrevistou 11.000 indivíduos ricos e descobriu que 80% ou 85% dos milionários pertencem à primeira geração de famílias abastadas. Apenas 23,5% possuíam um carro do modelo atual. Cerca de 50% não moram em bairros exclusivos. 97% são proprietários de suas casas. 40% não têm hipoteca. Apenas 27% construíram a casa dos seus sonhos com as próprias mãos e somente 9% mantiveram ações por menos de um ano. Esses não são negociadores. Não são especuladores. São investidores pacientes. Dados da Fidelity do terceiro trimestre de 2004 mostram que 654.000 americanos são milionários em seus planos de aposentadoria 401k, um recorde histórico, com uma taxa média de poupança de 14,2%. Isso também é um recorde. Um estudo da Fidelity de 2012 revelou que 86% dos milionários construíram sua própria fortuna. O padrão é claro: renda moderada, alta taxa de poupança e uma perspectiva de longo prazo. Nada de glamour ou emoção, apenas matemática que se acumula ao longo de décadas. John Templeton foi considerado pela revista Money, em 1999, possivelmente o melhor especialista em mercado de ações do século. Sua jogada lendária aconteceu em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu na Europa e os mercados entraram em pânico. Ele pegou dinheiro emprestado para comprar 100 ações de 104 empresas cujos preços das ações eram de $1 ou menos. 34 dessas empresas faliram. Apenas 4 perderam valor, enquanto ele obteve lucros substanciais com as demais. Seu princípio: o momento de maior pessimismo é o melhor momento para comprar. Todos pensaram que ele estava louco, mas os cálculos provaram que ele estava certo. Durante a bolha da internet, em 1992, Templeton apostou na queda dos preços das ações de tecnologia no auge. Ele as descreveu como uma moda passageira e uma oportunidade única na vida. Concentrou-se particularmente em ações cujo período de bloqueio de 6 meses após a oferta pública inicial estava prestes a expirar, pois havia previsto corretamente a venda massiva de ações por executivos. Quando a bolha estourou, ele acumulou uma nova fortuna. Michael Burry começou a apostar contra o mercado imobiliário em 2005 e 2006, prevendo um colapso no segundo semestre de 2007. Ele pagou prêmios altíssimos por swaps de crédito enquanto a bolha continuava a crescer. Os investidores se revoltaram. Alguns exigiram seu capital de volta, e seus sócios acharam que ele estava louco. Ele próprio lucrou $100 milhões e gerou entre $725 milhões e $800 milhões para seus investidores.
E todos aqueles que duvidaram dele perderam a oportunidade, enquanto aqueles que confiaram em sua análise venceram. O investimento de Buffett no Bank of America em 2011 é particularmente notável porque, enquanto o banco lutava contra as consequências da crise financeira, ele investiu 5 mil milhões de dólares em ações preferenciais no auge do pessimismo. Seu princípio era: seja cauteloso quando os outros estiverem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem cautelosos. No final da década de 1990, quando todos estavam de olho nas ações de empresas de tecnologia, Buffett comprou 130 milhões de onças de prata a preços historicamente baixos e foi ridicularizado por não ter percebido a revolução da internet. Meses depois, a bolha das empresas .com estourou. A prata manteve seu valor, enquanto as ações de tecnologia não. Esse padrão se repete na trajetória de todo investidor bem-sucedido. Quando todos estão comprando, eles vendem, e quando todos estão vendendo, eles compram. Mas isso exige força mental para agir quando todo o seu sistema nervoso está gritando para você seguir a multidão. Há um famoso discurso de 1986 na Harvard Business School que descreve caminhos infalíveis para a infelicidade. Não caminhos para o sucesso, mas caminhos para o fracasso garantido. E o conselho era: faça essas coisas se quiser ser infeliz. Caso contrário, evite-as completamente. Primeiro, há o uso de substâncias que alteram o humor ou a percepção. Álcool, drogas, qualquer coisa prejudica o julgamento, porque seu cérebro é a sua única vantagem competitiva. E se você o danificar, estará perdido. Segundo, há a inveja, porque o caminho mais rápido para a infelicidade é invejar o que os outros têm. Isso turva o julgamento e destrói relacionamentos. Terceiro, há o ressentimento, porque guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. O quarto hábito é a falta de confiabilidade. E se você adquirir apenas esse hábito, anulará completamente o efeito de todas as suas virtudes, por maiores que sejam, porque a falta de confiabilidade destrói todas as oportunidades que surgem. O quinto hábito é aprender exclusivamente com a própria experiência. E essa receita inevitavelmente leva à miséria e ao sucesso medíocre, porque os ricos aprendem com os erros dos outros, não apenas com os seus próprios. A história e as biografias tornam-se, assim, manuais de instruções. Sexto, não desista após os contratempos, porque os vencedores caem, os perdedores permanecem. O sétimo ponto é a ideologia extremista, que nos aprisiona, pois quando aderimos a uma ideologia, paramos de pensar e apenas nos defendemos. A prosperidade, por outro lado, exige pensamento flexível em vez de posições rígidas. Outro ponto abordado em um discurso na USC foi a questão do que realmente leva ao fracasso na vida e o que devemos evitar. A resposta foi surpreendentemente simples: preguiça e falta de confiabilidade, porque as virtudes daqueles que são irresponsáveis não valem nada. Pessoas ricas também evitam um estilo de vida extravagante. Um estudo da Experian revelou que mais de 60% das pessoas com renda acima de $250 mil não dirigem carros de luxo, mas sim Toyotas, Hondas e Fords. O estudo Milionário Mora ao Lado mostrou que muitas pessoas que vivem em casas caras e dirigem carros de luxo, na verdade, não possuem muita riqueza, enquanto muitos indivíduos muito ricos sequer moram em bairros exclusivos. Buffett sintetizou perfeitamente essa filosofia quando perguntou: 10 casas me fariam mais feliz. Ele ressaltou que, no fim das contas, as posses tomam conta, dizendo que não apreciava uma refeição de $100 tanto quanto o hambúrguer do McDonald's, simplesmente porque é assim que as coisas são. Pessoas ricas sabem que cada compra que simboliza status reduz o crescimento dos juros compostos. É por isso que elas preferem o poder dos juros compostos aos símbolos de status. Existe um princípio importante na aquisição de sabedoria. Ela não é meramente um meio para um fim, uma forma de progredir na vida, mas sim uma obrigação moral, um compromisso com o aprendizado contínuo. Pessoas bem-sucedidas não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais diligentes, mas são verdadeiras máquinas de aprendizado que vão para a cama todas as noites um pouco mais sábias do que quando acordam pela manhã. O sucesso na vida depende menos da inteligência do que da capacidade de atenção, a habilidade de se concentrar em uma coisa até dominá-la e então passar para a próxima. A inteligência é menos importante que a perseverança. A perseverança é menos importante que a determinação. No entanto, todas as três exigem atenção. Os modelos mentais ilustram o princípio que se deve ter múltiplos modelos. Porque se você usar apenas um ou dois modelos, a psicologia humana tentará manipular a realidade para que se ajuste a esses modelos. O que você precisa é de um conjunto de modelos mentais extraídos de várias disciplinas, como física, psicologia, economia, biologia e matemática. Pessoas ricas pensam em décadas, não em trimestres ou anos, mas exclusivamente em décadas.
O experimento do Marshmallow de Stanford, que durou 1970 segundos, sugeriu inicialmente que crianças capazes de adiar a gratificação teriam um desempenho melhor. Embora estudos de replicação de 2018 tenham demonstrado que o contexto econômico explica grande parte da variação, a percepção prática permanece relevante. Crianças que tinham certeza de receber uma recompensa esperaram, em média, 12 minutos, enquanto crianças com experiências incertas esperaram apenas 3 minutos. O ambiente e a autoconfiança moldam o autocontrole tanto quanto as habilidades inatas. A lição aqui é: você pode aprender a adiar a gratificação, mas primeiro precisa construir autoconfiança. Bill Gates disse certa vez que Buffett lhe deu o melhor conselho que já recebeu. E não se tratava de negócios ou investimentos, mas sempre saber dizer não, porque quem não sabe dizer não tem um problema. Gates começou a rejeitar 98% das solicitações e sua produtividade dobrou. O conhecimento se acumula como juros. Mas, ao contrário do dinheiro, o conhecimento cresce mais rápido quanto mais você tem, porque novas informações conectam com estruturas existentes. E cada conexão abre caminho para a próxima. É por isso que Buffett dedica 80% do seu tempo à leitura, porque ele não apenas consome informações, mas expande seu conhecimento. Ostentar riqueza é caro, enquanto a verdadeira riqueza significa parecer discreto. E os milionários que vivem em casas modestas e dirigem carros com décadas de uso perceberam algo que a maioria das pessoas ignora. Símbolos de status são caros. E cada dólar gasto nesses símbolos é um dólar que não pode ser usado para construir riqueza. Os resultados da pesquisa são claros. 60% das pessoas com renda superior a 250 mil dólares não dirigem carros de luxo. 97% dos milionários possuem casa própria, mas apenas 27% construíram a casa dos seus sonhos. E 50% não moram em bairros exclusivos. Eles poderiam pagar por isso, mas optam conscientemente por não fazê-lo. Não se trata de privação, mas de uma avaliação realista das desvantagens existentes. Um carro de luxo custa 100 mil dólares, comparado a um carro confiável que custa 30 mil dólares, representa um investimento de 70 mil dólares. Com um retorno de 8% ao longo de 30 anos, esses 70 mil dólares se transformam em 74 mil dólares. O carro de luxo se torna praticamente inútil, enquanto a diferença no investimento ultrapassa 700 mil dólares. A decisão fica clara quando se analisam os números, mas a maioria das pessoas nunca faz esse cálculo porque sente pressão social para exibir seu status e simplesmente se conforma. Pessoas ricas resistem a essa pressão porque sabem que a verdadeira riqueza é a liberdade, não meros bens materiais. O princípio de Buffett se aplica aqui. Os bens materiais acabam controlando você, porque uma casa maior exige mais manutenção, prêmios de seguro mais altos, custos maiores de aquecimento e refrigeração, mais tempo para a administração e menos tempo para construir patrimônio, mais estresse devido à preocupação constante e menos liberdade para tomar decisões importantes. Pessoas ricas evitam essa armadilha. Em vá comprar diz: sou avarento e tenho orgulho disso. Eu não tinha orgulho de ser avarento, mas sim de não ter cedido à pressão social. Orgulhava-se de ter tomado decisões baseadas em seus próprios valores e não nas expectativas alheias. Esse orgulho permitiu que ele acumulasse uma fortuna de bilhões ao longo de décadas. Na economia comportamental, existe o conceito de adaptação hedônica. Você compra um carro de luxo e se sente ótimo por 2 semanas. Depois isso se torna normal. Ou você compra uma casa e a adora por um mês. Depois ela simplesmente se torna a casa onde você mora. A onda de felicidade é temporária, mas o prejuízo financeiro é permanente. Pessoas ricas estão familiarizadas com esse padrão. Eles ignoram completamente a rotina hedonista e encontram a felicidade em outros lugares, no aprendizado, nos relacionamentos, em um trabalho significativo, não na descarga de dopamina de curto prazo proporcionada por uma compra de luxo. É por isso que morrem ricos, enquanto pessoas com rendas mais altas muitas vezes morrem na miséria. Há uma analogia com o beisebol que ilustra esse princípio. Imagine um jogo de beisebol sem strikes, onde você fica no home plate e observa arremesso após arremesso, esperando pelo arremesso perfeito. E se alguém gritar, rebate, seu desgraçado, você ignora. Isso é investir, porque não há strikes. As oportunidades são boas e não se deve correr riscos a cada lançamento de produto. Pode esperar pela oportunidade perfeita. A maioria dos investidores não espera porque se sente pressionado a agir, e essa pressão acaba lhes custando tudo. Estudos mostram que a maior parte da riqueza é construída por investidores que dominam a arte da inação estratégica, esperando décadas pela oportunidade certa e, então, agindo com decisão dentro de sua esfera de influência. Não disperse o portfólio por 30 ações. Em vez disso, concentre-se nas 3 ou 4 que você realmente entende. A diversificação protege contra a ignorância e faz pouco sentido se você sabe o que está fazendo.
Investidores ricos concentram seus investimentos, enquanto investidores ansiosos diversificam. E há uma diferença significativa entre as duas abordagens. A concentração, no entanto, exige que você tome as decisões certas. Para fazer isso corretamente, é necessário conhecimento profundo. E conhecimento profundo requer anos de estudo. É por isso que a leitura é tão importante. É por isso que o tempo para reflexão é tão importante. É por isso que o número de tarefas desafiadoras é tão importante, porque sem uma compreensão genuína, você não consegue se concentrar. E sem diligência e esforço, você não consegue alcançar uma compreensão genuína. E você não consegue trabalhar se estiver constantemente ocupado negociando, fazendo networking e aproveitando todas as oportunidades. Pessoas ricas conquistam tempo para trabalho focado ao abdicarem de tudo mais. E elas não são antissociais, mas sim estratégicas. Compreendem que relacionamentos superficiais em conferências criam oportunidades superficiais, enquanto a experiência profunda desbloqueia oportunidades assimétricas que se acumulam ao longo de décadas. Quando surgem oportunidades fora de sua área de atuação, eles as deixam passar sem culpa ou medo de perdê-las. Aceitam com disciplina que essa não é sua área de especialização. E é justamente essa disciplina, que repetiram milhares de vezes ao longo de suas carreiras, que distingue os bem-sucedidos dos demais. Todos praticam o pensamento estratégico. As ações de tecnologia estão em alta demanda, então compre ações de tecnologia. Os imóveis estão se valorizando, então compre imóveis. As criptomoedas estão em alta, então compre criptomoedas. Analistas de primeira ordem seguem tendências, enquanto analistas de segunda ordem antecipam mudanças. A questão que distingue os dois é o que vem a seguir. Como as ações de tecnologia estão em alta demanda, todos estão comprando-as e as avaliações estão extremamente elevadas. E depois, cada vez mais pessoas fazem os preços subirem. Ótimo. E depois, no fim, ninguém mais compra. Os preços atingem o pico. Os primeiros vendedores ganham. E os últimos compradores perdem tudo. Os ricos pensam 3 passos à frente. Então, quando todo mundo está comprando, eles perguntam quem está comprando. E quando todo mundo está vendendo, eles perguntam quem está vendendo. Essa abordagem considera cada decisão em termos de suas consequências, não apenas os resultados imediatos. É mais difícil. É desconfortável, mas funciona. É aqui que entra a análise pré-mortem. Você parte do princípio que a decisão falhará catastroficamente e se pergunta o que aconteceu. Você comprou no pico. Por quê? Porque todo mundo estava comprando e você seguiu o exemplo. Ou você vendeu na baixa. Por quê? Porque todo mundo vendeu e você entrou em pânico. Uma vez que você reconhece as armadilhas típicas, você pode se proteger. Pessoas ricas protegem sistematicamente estabelecendo regras, como não comprar quando as avaliações ultrapassam certos limites e não vender em situações de pânico, a menos que os fundamentos tenham mudado. E as regras o protegem deles mesmos, de suas próprias tendências psicológicas, dos mesmos preconceitos que aprisionam todos os outros. Não é à toa que Buffett mantém dinheiro em caixa por anos, esperando por oportunidades. Ele é paciente. Ele não tem medo de perder uma boa oportunidade e sabe que, mais cedo ou mais tarde, o mercado entrará em pânico. E, uma vez que você tenha alcançado isso, terá o capital para comprar o que todos os outros têm para vender. Isso exige paciência, algo que a maioria das pessoas não tem. Também exige autoconfiança. Autoconfiança de que sua análise está correta. Autoconfiança de que você pode suportar a pressão social de estar errado por anos. Autoconfiança de que os juros compostos acabarão recompensando sua disciplina. Essa autoconfiança vem do conhecimento, e o conhecimento é adquirido por meio da leitura, da reflexão e do aprendizado com a história. Pesquisas comprovadas mostram que a riqueza dos milionários baseia principalmente no que eles não fazem. Não negocie com frequência. Não siga tendências. Não exagere no seu estilo de vida. Não diversifique demais sua carteira de investimentos. Não tome decisões sob pressão emocional. A arte não está em fazer mais, mas em fazer menos. Existe um princípio importante. Você se beneficia mais ao sempre se lembrar do óbvio do que ao se perder em esoterismo, porque verdades óbvias funcionam. Gaste menos do que você ganha. Reinvista a diferença regularmente. Espere décadas. Não é emocionante, mas funciona. Milionários com boa formação acadêmica não são nada de especial. Eles não têm nenhuma estratégia secreta. Eles não têm informações privilegiadas. Simplesmente evitam a estupidez melhor do que ninguém. E sabem que evitar a estupidez é mais valioso que buscar a genialidade. Essa constatação muda tudo. A maioria das pessoas sabe o que fazer. Poupar com constância. Investir em fundos de índice.
Não vender em pânico. Não compre nada que você não entenda. Mantenha-se dentro da sua área de especialização. O conhecimento está aí, mas a implementação é fundamental, porque a implementação exige disciplina, e a disciplina exige uma reflexão clara sobre o que realmente importa. E o que realmente importa é recuperar o seu tempo, porque a independência financeira significa que você cria seus próprios dias. Você trabalha porque quer, não porque precisa. Você recusa ofertas que não são adequadas para você. E você só aceita as poucas oportunidades que realmente te empolgam. Essa liberdade torna a riqueza possível. Conquistá-la exige décadas de decisões que a maioria das pessoas não tomaria. Dirigir um carro velho, morar numa casa modesta, recusar convites de amigos para férias, investir suas economias enquanto outros gastam as deles, vê-los viver uma vida melhor hoje enquanto você garante seu futuro. Isso é equilíbrio. A questão é, o que é mais importante para você? A aparência de riqueza ou a realidade? Símbolos de status que impressionam estranhos ou a liberdade que transforma a sua vida? A maioria das pessoas escolhe os símbolos, enquanto os ricos escolhem a liberdade. E essa é precisamente a diferença crucial. Agora você sabe o que os dados dizem. Você sabe o que as pessoas ricas realmente fazem e o que o público presume sobre elas. Você conhece seus padrões de pensamento e as armadilhas que evitam. A questão é, o que você faz com essa informação? A maioria das pessoas vai ler, concordar e não mudar nada. Negociar ações que você não entende, comprar símbolos de status que você não pode pagar, seguir a multidão em bolhas especulativas e entrar em pânico durante crises. Conhecimento por si só é inútil. O que importa é a execução. Qualquer pessoa que realmente queira construir riqueza encontrará um caminho claro. Defina suas competências e mantenha-se dentro desses limites. Crie 2 pilhas de ideias e use-as regularmente. Leia bastante, não por entretenimento, mas para desenvolvimento profissional. Reserve um tempo para refletir e desenvolver uma rede de modelos de pensamento de diversas disciplinas. Evite os 25 erros mais comuns no julgamento humano, reconhecendo-os e prevenindo-os desde o início. Use o pensamento reverso, questionando sobre o que leva ao fracasso e evitando sistematicamente esses fatores. Inclua uma margem de segurança em cada decisão. Realize uma análise de risco antes de tomar decisões importantes, considerando as consequências secundárias e terciárias, além dos resultados imediatos. Resista à tentação de manter um estilo de vida extravagante, pois cada dólar gasto em status é um dólar desperdiçado. Escolha a liberdade em vez dos sinais. Escolha a paciência em vez da atividade. Concentre-se na sua área de especialização em vez de fazer apostas amplas na ignorância e aceite que você estará errado durante anos enquanto sua riqueza cresce silenciosamente. Diga não a quase tudo, porque os ricos não são antissociais, eles são estratégicos. Entenda que atividades superficiais consomem o tempo necessário para experiências profundas. E é a experiência profunda que gera retornos desproporcionais. Desenvolva a sua experiência sistematicamente. Aprenda com a história. Aprenda com os erros dos outros. E condense décadas de tentativas e erros em anos de estudo. Quando surgirem oportunidades fora do seu círculo imediato, deixe-as passar sem culpa ou medo de perdê-las, simplesmente com a compreensão disciplinada de que este não é o seu jogo. Quando surgirem oportunidades dentro do seu círculo imediato, haja com decisão, consolide seu capital, seja paciente e deixe esse capital fazer a sua mágica. É assim que se constrói riqueza. As evidências são incontestáveis.